Hoje é o último domingo do ano e pela manhã nós olhamos um texto conhecido e olhamos as bases do verdadeiro crescimento. É tolo não prestar atenção se nós realmente crescemos e temos aquelas marcas dos filhos de Deus. Hoje eu quero olhar para, nesse último domingo à noite, um texto conhecido. Na terça-feira nós vamos estar aqui, não é? Mas aí eu quero olhar já algo para frente. Eu quero olhar para um texto conhecido e olhar o que nós somos. Nós temos que olhar de novo, e é bom que a gente termine o ano olhando para isso. Há tanta confusão em nossos dias. E eu quero olhar para o Salmo 4, 6 e 8, um salmo de Davi, que Davi diz: muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Davi está na caverna, Davi está com homens que estão pensando, não há mais nada bom, tudo se foi. E Davi quer que eles vejam, que naquela caverna escura, quando você vê a face de Deus, tudo está bem. Então ele está orando assim, depois de falar algumas coisas importantes. Muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto, porque nessa situação de penúria, de escuridão, de perigo de vida, na caverna, tu puseste mais alegria no meu coração do que no tempo em que se multiplicaram o trigo e o vinho. Em paz eu vou me deitar, e em paz eu dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes descansar em segurança. O que somos? Esse salmo nos leva a isso, e é um salmo que nós já meditamos nele. Eu quero olhar alguns pontos com vocês de novo. Há tanta confusão, que felizmente eu diria que grande parte dos cristãos visíveis se posicionam contra, mas não na sua totalidade, porque há tanta apostasia na igreja dos nossos dias. Mas o que alguém hoje já está num território nublado. A Organização das Nações Unidas, que parece ser um órgão neutro, querendo o bem do mundo, né? Quem seria contra um órgão neutro que quer unir as nações? Mas a ONU é só um órgão político, com uma ideologia que tenta, de todas as formas, impor ao mundo inteiro. E as organizações das Nações Unidas, por exemplo, ela declara que a identidade de gênero é a maneira como o indivíduo se reconhece, como ele percebe a sua própria identidade. Então, originalmente e de maneira única, só existem dois sexos, masculino e feminino. Simples, não é complicado, você pode explicar a uma criança. E dois gêneros, homem e mulher. Não é? É assim que Deus nos criou, é assim que Ele fala em Gênesis, e é assim que a sabedoria de uma criança pode vir. Isso está, isso está além de toda a controvérsia, biologia, enfim, todos. Mas, de acordo com os adeptos desse movimento ideológico, identidade de gênero é como uma pessoa se identifica, independente do seu sexo. Então, depois de homem e mulher, não existem mais esses dois gêneros, homem e mulher, porque agora é a identidade com que eu me vejo e me identifico. Então agora existem, mais de 70 identidades inventadas. E é óbvio que quando as pessoas falam sobre esse tipo de coisa, elas dizem que isso aí é uma coisa pessoal, que não vai envolver ninguém, mas é mentira. Todas essas coisas são mentiras. Se uma pessoa sozinha se cismasse que é um poste, ela não atrapalharia ninguém. Mas se ela começasse a fazer leis que todos nós temos que tratá-la como um poste e que tem que ter várias regras para todo mundo agir como um poste, está ficando complicado. Não é? As pessoas dizem, não, isso aí é particular de cada um, mas não é verdade.
Aí depois as pessoas vão dizer, uma pessoa que se identifica como mulher, mesmo sendo homem biologicamente, tem que usar o banheiro das mulheres. E, por exemplo, isso está acabando com o esporte, né? Porque vários homens falaram, eu me identifico como mulher, quero competir com as mulheres. Não aconteceu nenhuma vez de uma mulher dizer que quer competir com os homens. Por que será? Não é? Por que nenhuma mulher disse, olha, eu me sinto homem, eu quero correr com os homens, eu quero lutar boxe com os homens? Isso não acontece. Só aconteceu homens fortes dizendo, olha, eu me identifico como mulher agora. Então agora, como eu me identifico como mulher, eu vou lutar com as mulheres. Aí o cara vai lá e bate na mulher. Aí bate o recorde mundial, não é? De tempo com o cinturão, de velocidade, de salto à altura, e ele joga vôlei. E outro dia eu vi um jogo de rugby, foi a coisa mais ridícula que eu vi no mundo, sabe? Vocês já viram um jogo de rugby, é um jogo bruto, não é? Bruto, eu acho, até para mulher jogar contra mulher, mas tudo bem. Mas aí tinha um cara que era fortíssimo, mas ele disse que era mulher. Ele simplesmente parecia uma bola de boliche no jogo de rugby. Mas órgãos como a ONU, e aí por isso todos os outros, COB, COI, está dizendo, não, nós temos que aceitar isso, deixe para lá a biologia, deixe para lá todas essas coisas. E todos vendo o absurdo, mas ninguém quer ficar num lado politicamente incorreto. Ainda bem que vozes mais pesadas começaram essa semana mesmo, teve uma polêmica, porque a J.K. Rowling, que escreveu Harry Potter, finalmente foi no Twitter e disse, isso é um absurdo. Aí todo mundo caiu em cima dela, porque a vida inteira ela defendeu toda a ideologia de esquerda, de desconstrução dessas coisas todas, mas ela, enfim, sobre isso ela disse que não dá, que as mulheres estão simplesmente perdendo aquilo que elas conquistaram durante as décadas passadas por causa disso. E aí o mundo caiu sobre ela, mas quando uma pessoa famosa assim tem coragem de se expressar, outras começam a ter coragem. Mas o que eu quero falar não é nada disso, tá? Isso não tem nada a ver com o que eu quero dizer. Não é engraçado? Por quê? O que eu quero dizer é que a gente vê isso aqui, é um absurdo, não é? O que isso tem a ver com o salmo que você leu, Davi na caverna? Então, deixa eu dizer, você vê que a ONU disse que a identidade de gênero é a maneira como um indivíduo se reconhece, como ele se percebe, ainda que esteja contra a biologia, contra toda a lógica, contra todas as evidências. Nós cristãos vamos dizer, com todas as pessoas de bom senso, que elas sejam cristãs ou não, ateus, de que isso é um absurdo. Mas a questão é a seguinte, eu diria que existe uma ideologia de gênero cristã. Porque as pessoas começaram a inventar de que se alguém diz que é cristão e salvo, ainda que não haja nada nele que esteja de acordo com o que a Bíblia diz, o que é um homem salvo, ele está salvo. Aí a pessoa diz, não, se foi justificado, mas ele não tem nada, a Bíblia diz que o homem justificado tem um novo coração. Não, mas não importa. Não importa. Mas a Bíblia diz que o homem justificado, Jesus é uma fonte que mata a sede dele para sempre. Não, mas ele não sente sede, mas não importa, ele ainda é. Mas Jesus disse que quem crê nele nunca viveria em trevas. Mas ele está nas trevas. Não, mas é assim mesmo. É como alguém que não convencer você de que um homem é uma mulher. Você diz, não, você não está entendendo. A biologia dessa pessoa é uma mulher. Não importa. O que ele disse? Como ele se identifica? Ele diz que Ele diz que é mulher, mas ele é homem. Não. Se ele fala que é mulher, é mulher. É a mesma coisa. Efésios 2, 13 e 14, por exemplo, diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados pelo seu sangue, porque Cristo é a nossa paz. Você vê quão forte é essa afirmação? Cristo é a nossa paz.
Mas as pessoas dizem, alguém pode ter Cristo e não ter paz, mas Ele é a nossa paz. Você pode separar as duas coisas. Ele é a paz, mas alguém diz, não, esse cara é cristão, mas não tem paz. É como ideologia de gênero. Todo mundo vê, é um absurdo. Está contrário a tudo que a Bíblia está dizendo. A Bíblia diz que a mente do homem natural é inimizade contra Deus, mas a mente do homem que é regenerado não é mais. A mente dessa pessoa é inimiga de Deus, inimiga da verdade. Não, mas ela é assim mesmo. Você tem que acreditar no que ela está declarando, ainda que o que ela está declarando seja oposto a tudo o que a realidade seja. Então, nós vivemos numa sociedade como essa, né, da ideologia de gênero, enfim, e cada vez mais nós queremos deixar essa cultura dizer para nós o que é e o que não é. E como nós queremos, eu disse que a J.K. Rowling foi lá e rompeu, foi uma coisa incrível, foi uma coisa, porque a J.K. Rowling falou só o que todo mundo acha, mas foi a J.K. Rowling. Normalmente pessoas assim, ou defendem o que a cultura está defendendo, ou ficam na deles, não querem arrumar problema. Mas muitos cristãos têm a mesma dificuldade. Quando diz assim, isso aqui, como é a vida de alguém que foi salvo, ele quer fazer de um jeito tão estranho que todo mundo possa se identificar. Ainda que tudo na vida daquela pessoa negue aquilo, isso não faz diferença. Então a distinção mais básica e essencial entre um cristão e um não cristão não são decisões da sua vontade, nem um autorreconhecimento. Eu sou isso, não importa. Não importa que a Bíblia diz isso, é isso, é isso, isso, que você viveria na luz e eu estou nas trevas, não importa. A distinção básica entre um cristão é como a distinção entre um homem e uma mulher, há distinções biológicas finais. Tudo que você falar contra isso é tolice. Não vai mudar. Então a distinção básica entre um cristão e um não cristão não são novas decisões da vontade. Não é o homem vindo, levantando a mão e dizendo, eu aceito a Jesus. Não é isso que faz um homem uma nova criatura. Mas como nós inventamos isso, e o mundo reformado diz que não acredita nisso, mas acredita. Porque o que ele diz? Essa pessoa não tem nada novo, mas se ela foi justificada, agora qual é a base dele? É igual você dizer, poxa, aquela pessoa ali que está no meio do jogo de rugby, é um homem, olha a força, ele é um homem, ele nasceu homem, ele é mulher, ele falou que é mulher, então ele é mulher. Então, a autodeclaração é que define, no meio evangélico, isso virou verdade para a nova criatura. Isso é ridículo no mundo da biologia. Mas é muito pior, porque nós não estamos falando sobre a biologia que dura 30, 40, 70 anos, nós estamos falando sobre a eternidade. Eu tentar fazer alguém ficar tranquilo, um homem dizendo que é uma mulher dizendo que é um homem, ou pior, né? Tem gente que diz que é um gato, que nasceu, mas agora ele percebeu que ele se identifica como uma criança, o cara tem 50 anos, mas é uma criança, então ele toma papinha, entendeu? Aí eu dizer para ele, você é criança, isso é ridículo. Não é? Eu devia dizer a verdade a ele, mas no mundo evangélico, agora cristão, não. Se a pessoa se identifica, quem sou eu? Quem somos nós? Quem é Jesus para dizer que uma pessoa que cresce nele ia ter paz? Ele não sabe tudo, porque tem muita gente que crê nele e não tem paz nenhuma, não tem luz, ele não é o pão, ele não é nada. Então a distinção não são, igual a ONU diz que se você se declarar uma coisa você é, e todo mundo sabe que aquela pessoa não é. Não são novos feitos, não são novas obras, não são novas doutrinas da mente. A distinção entre um homem salvo e um não é a diferença entre um homem morto e um vivo. Alguém pode te convencer que alguém morto está vivo? Não está vivo. Está fedendo, tem que enterrar. Não está vivo. É isso que as pessoas estão fazendo, como se existisse uma pequena diferença entre a morte e a vida. É um novo deleite no coração, não há sentimento intelectual. A distinção mais básica entre o corpo de Cristo e o mundo não são decisões piedosas, não é distribuir cesta disso ou aquilo outro. Um homem não precisa ser nascido de novo para fazer nenhuma dessas coisas. Não são boas obras, nem doutrinas genuínas. Não é? Não
que o homem nascido de novo possa não ter doutrinas genuínas, já que ele é regenerado pela palavra da verdade, mas que alguém pode acreditar em doutrinas genuínas sem ter nascido de novo. Mas alegrias e deleites na glória de Deus. Está vivo, é como um homem em que os pulmões estão realmente respirando. São alegria e deleite na beleza de Deus, alegria e deleite na excelência de Deus, alegria e deleite na majestade de Deus, alegria e deleite na maravilhosa misericórdia de Deus. É um deleite final na pessoa de Deus perfeitamente revelada em Cristo. Se alguém não tem essas coisas, está morto, não está vivo. Não importa como ele se declara. Nós não acreditamos na ideologia de gênero no mundo biológico, porque é totalmente ridículo, e é totalmente ridículo nós acharmos, porque declaramos, e porque alguém declarou que alguém está morto, que está morto está vivo, ou que alguém realmente é justificado, quando não há nada da vida de Deus naquela pessoa. É dizer que um homem é uma mulher, ou que uma mulher é um homem, é ir contra todas as evidências da biologia, naquele caso, e contra tudo que Deus ensinou nesse caso. Para quê? Para que todas as pessoas fiquem bem se autodeclarando alguma coisa, e pior, com o seu, com o nosso consentimento, ou é eu mesmo me enganando, eu dizendo para mim mesmo, ou eu, Josemar, que sou uma mulher, porque eu sinto assim, como se o que eu sentisse ou quisesse simplesmente fosse de fato transformador. As pessoas começaram a dizer a respeito de pessoas que não têm nenhuma das coisas que Jesus disse que uma pessoa viva tem. Mas esse pecado aí não é imperdoável. Isso é ridículo. Todos os pecados de quem não estão em Cristo são imperdoáveis. É por isso que o homem está condenado. Não existe pecado perdoável fora de Cristo. Se alguém não tem essa coração para as excelências e beleza de Deus, ele está morto, ele não faz parte de Cristo. Portanto, todos os pecados dele, comer e beber um copo d'água, é imperdoável. A ideia de que existem alguns pecados imperdoáveis e alguns pecados perdoáveis é ridículo, porque eles não existem. Você tem que lembrar que o primeiro pecado do homem foi comer uma fruta. Isso te parece um pecado imperdoável? Parece suficiente para o mundo inteiro ser condenado? Existe algum pecado? Deus falou, pecado de comer fruta, isso aí eu perdoo, está perdoado. Vamos para o próximo pecado, quando vocês fizerem algo mais sério, para eu poder considerar. Todos os pecados são imperdoáveis. Cada mentira, cada pensamento, tudo que o homem viveu, que não foi para a glória de Cristo, está juntando sobre ele a ira de Deus. Todos os pecados são imperdoáveis, se um homem não está em Cristo. Mas se ele estiver em Cristo, pastor, se ele estiver em Cristo, todos os pecados são perdoados. Mas quem está em Cristo, Paulo diz, é uma nova criatura, é uma nova criação, tem uma nova natureza. Uma coisa maior do que a criação do mundo aconteceu nessa pessoa. Ela nasceu do Espírito Santo, ela tem um novo coração, ela nunca mais será a mesma pessoa. As coisas velhas passaram, tudo foi feito novo nela. É isso. Então a força de vontade não é suficiente. O mundo pode usar a sua força de vontade para tomar decisões por Jesus. Tem gente que já tomou decisão por Jesus umas 20 vezes na vida. Ele toma uma decisão por Jesus, depois a decisão fica velha, ele vive, aí depois ele vai ao outro culto e toma outra decisão. Ele pode tomar decisão quantas vezes ele quiser. Judas seguia Jesus. Seguir Jesus é uma decisão que você pode tomar. Qual é o problema de Judas? Ele não seguiu Jesus? Ele não tomou uma decisão, entre aspas? O problema de Jesus é que durante toda a vida que ele seguiu Jesus, ele amava mais o dinheiro do que Jesus. E essa é a característica de alguém que está morto. Durante todo o tempo que supostamente ele seguiu Jesus, ele se deleitava no dinheiro, amava mais o dinheiro, servia o dinheiro e não a Cristo. Judas certamente seguiu o tempo todo, mas amando mais o dinheiro do que Jesus, como João 12,6 diz. Judas, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar dela o que era colocado. Ele sempre foi amante do dinheiro e não amante de Cristo.
O filantropo secular, o cristão, pode fazer boas ações, mas isso não tem nenhum valor para Deus. Paulo diz assim, 1 Coríntios 13, se eu der o meu corpo para queimar, e der todos os meus bens, se não tiver amor, nada vale. Essa coisa de que amor é ação, não é algo que acontece dentro de nós, é papo de algumas pessoas. Porque você vê, se Paulo acreditasse nisso, ele diria, se você deu o seu corpo para queimar, então você ama. Se você deu os seus bens, você ama. Mas ele diz, se você fizer isso, mas não houver o amor, o que Deus está buscando, então isso aí é como um sino tocando, é inútil. É inútil. E o próprio diabo conhece provavelmente mais acuradamente as doutrinas do que você. E não nega nenhuma delas, não é? Mas ele ainda é o diabo. Tiago 2,19 diz, você crê que existe um só Deus? Isso é uma grande doutrina, não é? Muito bem, até os demônios creem e tremem, e eles continuam sendo demônios tremendo, só isso. Eles creem mesmo, mas nem o diabo, nem o filantropo, nem Judas, nem todo mundo incrédulo pode se deleitar verdadeiramente naquilo que Deus é. As suas mentes não podem se deleitar, o seu coração não pode se deleitar. Jesus realmente não é a luz do seu coração, não pode ser dito aquilo que Paulo estava dizendo em Efésios, Cristo que é a nossa paz, não pode ser dito, porque você não pode falsificar deleite, você não pode falsificar delícias. Conversão, regeneração é ter um Deus no lugar do Deus que você tinha, que traz a você uma alegria muito maior do que o Deus que você tinha te trazia. O que eu quero dizer é que todo mundo, todos os seres humanos têm um Deus, ou seja, todo ser humano tem um tesouro supremo no qual o seu coração se deleita, e ninguém precisa ordenar, se deleite nisso, se alegre nisso. Olha, faça disso a coisa mais importante da sua vida, se deleite no dinheiro, faça do dinheiro a coisa mais importante, ou se deleite no sexo, seja conduzido por ele, mesmo que isso destrua as outras pessoas, se deleite, ninguém precisa. As pessoas, quando têm um deleite, elas são capturadas pelo deleite delas. Jesus diz assim em Mateus 6,21, pois onde está o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Você vê, todo mundo tem um tesouro, porque todo mundo tem o coração em algum lugar, todo mundo levanta todo dia para fazer as coisas que faz, porque o seu coração está em algum lugar, e todo mundo fica desesperado quando aonde nosso coração está se esvaindo, porque é o nosso Deus. Prazer, felicidade ou deleite no coração não é um jeito que nós pensamos quando usamos essas palavras simplesmente. Prazer não é um Deus. As pessoas podem dizer, as pessoas falam, prazer não é um Deus, deleite não é um Deus. Deleite e prazer é aquilo que você sente no Deus que você tem. Muitas vezes temos a confusão de categorias, prazer, felicidade. O Deus dessa pessoa é felicidade. A felicidade não pode ser um Deus de verdade. O deleite e a felicidade são ecos do coração naquilo que ele valoriza. Se aquilo que o coração valoriza, ele pode ver, contemplar o que ele valoriza, ter o que ele valoriza, o eco daquilo é a sua alegria, é o seu deleite. O deleite não é o prazer, é o eco de eu ter aquilo que o meu coração mais valoriza. Prazer e felicidade e deleite não são deuses. Prazer, felicidade, paz e deleite são adoração. Isso me dá paz. Que bom, estou tão feliz. Por que você está feliz? Porque eu amo a felicidade, não. Estou feliz por causa disso aqui, dessa coisa aqui. Consegui o que eu mais queria na vida, estou feliz, estou em paz, estou realizado. Você vê, é adoração ao seu Deus. Mas quando aquilo vai embora, a sua paz também vai.
Nós vimos Paulo dizendo: Cristo é a nossa paz. Você vê o que é conversão? Nosso coração foi para outro lugar, onde nenhum coração natural vai. Não adianta você dizer: olha, mas se esse pecado que essa pessoa, o pecado que essa pessoa está vivendo, essa coisa não é imperdoável. Lógico que é imperdoável. O pecado de todos os seres humanos são imperdoáveis. Deus não pode perdoar nenhum pecado. Ele pode propiciar e expiar esse pecado em seu Filho. Mas quem está em Cristo necessariamente é uma nova criatura. É assim. Então o prazer não é nosso Deus. Nosso Deus é o que mais nos agrada. O que mais te agrada é o teu Deus. Quando você tem o que mais te agrada, ou contempla o que mais te agrada, vai sair o quê? Alegria, vai sair descanso, vai sair paz. Isso é adoração. Adoração. Ah, Ele é tudo que eu sempre sonhei. Essa coisa é tudo que eu mais queria. Ah, que tranquilidade. Agora eu posso ir dormir tranquilo. Adoração. Você vê como Davi orou na caverna, quando ele não tinha nada? Ele disse: em paz me deitarei e logo pegarei no sono, porque só tu, Deus, me faz repousar em segurança. Outras coisas podem fazer um ser humano repousar em segurança: saúde, dinheiro, o amor da sua vida, sei lá, conhecer o mundo. Então, todo mundo tem um Deus, e todo mundo teria sempre prazer e alegria se esse Deus pudesse estar ali. E como eco disso haveria o quê? Deleite, prazer, paz. Isso, deleite, prazer, paz, gozo, alegria, é adoração ao Deus. Então todo mundo tem um Deus, e esse Deus é o que nos deixa feliz. Esse Deus é o que nos dá paz. Esse Deus é o que nos dá descanso. Esse Deus é o que faz a gente logo deitar e pegar no sono. E esse Deus é aquilo que, quando está indo embora, faz eu perder o sono, faz eu perder a paz, faz eu perder a alegria. O meu ponto é: os cristãos têm um Deus, eles agora têm um novo Deus, que é o único Deus verdadeiro. Eles não tinham antes. O cristão não é alguém que simplesmente diz que agora ele crê em Cristo e vai para o céu. Ele é alguém totalmente diferente, você vê? Nós não acreditamos na ideologia de gênero, ou identidade de gênero espiritual, em que alguém diz uma coisa, e só porque ela diz contra toda a evidência, aquilo é verdade. Um homem dizendo que é uma mulher, um homem dizendo que é um gato, um adulto dizendo que é uma criança, ou uma criança falar que é um adulto, então ela pode dirigir. E todo mundo que tem um Deus tem uma boa notícia. Ora, se algo é aquilo que produz adoração, deleite, gozo, alegria, adoração é o meu Deus, é o Deus. Agora, esse Deus, eu posso ter as notícias sobre isso que sejam boas, que seja um evangelho. Se você falar: olha, conseguiu, passou, é seu, você foi promovido, você tem mais dinheiro, você conseguiu, boa notícia, novas de grande alegria, como os anjos cantaram para aqueles pastores. Porque o evangelho é isso, é uma boa notícia sobre o seu Deus. E quando nós olhamos para isso, então, nós queremos dizer que todos têm um evangelho. O meu evangelho e o de um pedófilo é muito diferente. A nova de grande alegria dele provavelmente é uma coisa imunda que alguém conseguiu para ele, mas ele fica feliz. É uma boa notícia. E aquilo que é boa notícia para mim, que é o único e verdadeiro evangelho, talvez não seja mais do que um aborrecimento para ele, ou para outras pessoas, apenas algo que eu tenho que impulsionar e que não consegue resolver os problemas do meu coração, não me dá paz, não me dá alegria, não me dá gozo, não me livra de qualquer tipo de medo e desespero, mas eu tenho que crer nisso, porque se eu não crer nisso, as coisas vão ficar pior. Todos acreditam em algum tipo de boa notícia, quer ela seja verdadeira, quer não. Muita gente é enganada que vai ganhar dinheiro fácil, e perdem dinheiro, e ficam de um tempo, às vezes a vida inteira, com problemas. Por quê? Ontem eu vi alguém sendo filmado vendendo um celular caríssimo para outra pessoa.
E o que filmaram foi alguém abrir e mostrar o celular, realmente um celular maravilhoso, o mais caro que tem, falar que ia vender por um preço tal, e a pessoa falou, então eu vou querer, nas filmagens. E é óbvio que a pessoa que foi pegar o dinheiro para pegar o celular caríssimo, olhou para um lado, olhou para o outro, a pessoa sabe que não é uma situação que você pode fazer igual na loja, não é? Ele olhou, estava sentado num banco de uma praça, olhou para um lado, olhou para o outro. Enquanto ele olhou para um lado, olhou para o outro, a pessoa tirou da caixa o celular maravilhoso e botou um celular velho na caixa linda da Apple. Vendeu o celular e foi embora. O cara olhou para um lado, olhou para o outro, abriu a caixinha e ficou desesperado. Ele foi enganado. Ele deu dinheiro, não tinha celular nenhum, o outro levou. Todos acreditam numa boa notícia, que ela seja verdadeira ou não. E se pressionados, todos têm algo que acreditam que seria a sua melhor notícia. Você pode dar a resposta certa. A melhor notícia para mim seria que Cristo morreu na cruz, que eu estou reconciliado com Deus. Tudo bem. Mas nós temos que verificar se essa é de fato verdade, ou se outras notícias seriam boas novas de grande alegria na nossa vida. E a melhor notícia seria que algo aconteceria para trazer o que você sabe que vai fazer você mais feliz. Aquilo que vai fazer você mais feliz, se a notícia chegar de que o que você acredita que vai fazer mais feliz, você vai receber essa notícia como uma nova de grande alegria. O ponto então é, os cristãos, eles têm um evangelho, mas todo mundo tem, mas as pessoas salvas têm um evangelho, a boa notícia dela é a respeito da glória de Deus na face de Cristo. Não adianta quem não tem essa realidade como a grande notícia da sua vida, você dizer que mas o pecado que ela comete é perdoável. Não é perdoável, nenhum pecado é perdoável fora de Cristo ser quem ele deve ser para um coração, um novo coração. Ou seja, o evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus crucificado pelos pecadores e ressuscitado dos mortos para reinar para sempre. E isso, é óbvio, enche o coração de alegria. A impossibilidade de tirar a alegria de alguém que está em Cristo é a mesma impossibilidade de você tirar a alegria de alguém que recebeu a coisa que ela mais desejava na vida e aquilo que ela sabe ou acha, enganada ou não, que vai fazer ela da pessoa mais feliz do mundo. Então a pessoa que recebe a coisa que ela acredita que vai fazer dela a pessoa mais feliz do mundo nunca ficaria infeliz. Então, este é o nosso evangelho. Nós precisamos, precisamente porque nos leva ao que nos fará mais feliz. Ele é uma nova de grande alegria que inundou nossos corações com alegria para sempre. Duradouro, vai nos fazer tudo o que nós queremos ser, vai nos dar tudo o que nós queremos ter, mas puros. 1 Pedro 3,18 diz: Cristo também sofreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos levar a Deus. Essa é a notícia, essa é a nova de grande alegria. Agora, que homem pode se alegrar nisso? Ou que um homem pode dizer: não, eu fui levado a Deus, mas não fiquei muito satisfeito. E você imaginar que essa pessoa de alguma maneira está honrando Deus, que ela tem um coração como o de Cristo. Para os cristãos, o evangelho de Cristo é uma boa notícia, porque ele elimina não a culpa e a ira simplesmente para mim não ir para o inferno. E o que as pessoas falam quando a pessoa foi salva é se ela vai para o inferno ou se ela não vai para o inferno. Deus realmente eliminou minha culpa e a ira sobre mim, mas isso não era o fim. Isso é porque isso me impedia de ter Ele, em cuja presença há plenitude de alegria, e à direita de quem há delícias para sempre. Como está no Salmo 16, 11. Ou em Romanos 5, 11, que diz: nos regozijamos em Deus, nos alegramos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora nós recebemos a reconciliação. Ou em outra versão, não apenas isso, mas também
nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Nós sabemos que Paulo começou esse capítulo dizendo: nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, se o Evangelho apenas nos trouxesse perdão, justificação, propiciação, fuga do inferno, vida eterna, saúde, riqueza, não seria uma alegria para nós, porque não é o que nós queremos. Todas essas coisas são boas porque elas nos dão Cristo para sempre. Se elas não nos dão Cristo para sempre, não seria, porque elas não nos dariam o próprio Deus eterno como tesouro, como amigo, como Deus. Então não seria uma boa notícia, não para alguém regenerado, não para quem está em Cristo e foi feita uma nova criatura, porque o perdão, a justificação, e a propiciação, e a fuga do inferno, e a vida eterna, e a saúde, a riqueza, todas essas coisas têm um propósito: desfrutar Cristo. Então nenhum dos milhares, cada pessoa no mundo tem um evangelho para contar para você, algo que seja uma grande notícia, que traria grande alegria. Todos esses milhões de evangelhos falsos no mundo podem realmente, em algum instante, atrair um coração regenerado, porque eles não têm a única coisa que o coração regenerado quer, por fim: a presença satisfatória de Deus. E se ele tem isso, ele lá na caverna pode dizer: Deus, mostra-nos a beleza do teu rosto. As pessoas estão perguntando: quem pode mostrar coisa boa a essas pessoas? Elas não têm nada, elas estão sem nada, estão sendo perseguidas, estão numa caverna. Quem pode mostrar algo bom a elas? Davi diz: eles perguntam isso, Deus, quem pode nos mostrar algo bom? Mostre-nos a beleza da tua face. Portanto, a coisa mais básica e essencial que distingue um cristão de um não cristão é que nós temos essa alegria invencível em nossos corações, e que nós temos um Deus. Nós tínhamos outro Deus, nós tínhamos alegria em outros deuses, mas agora nós temos a verdadeira alegria no verdadeiro Deus, no verdadeiro Evangelho, na verdadeira boa notícia. É isso que difere. Quem não tem isso pode dizer que é qualquer coisa, mas é como um homem lá, segundo a ONU, dizendo que é uma mulher. Só quem é tolo que pode realmente levar a sério um assunto assim. Sua decisão não é suficiente na biologia, mas infinitamente mais aqui. E para ajudar a sentir um pouco do peso disso, nós precisamos entender que nos últimos 200 anos o cristianismo no Ocidente foi distorcido seriamente, devastado pelo ensino dominante de que as decisões para Deus são mais básicas definições de quem é salvo ou não. Essa pessoa tomou uma decisão, e é por isso que, apesar de tudo na vida dela não ter nada do que caracteriza a vida de alguém que a Bíblia descreve como estando em Cristo, ela porque é a decisão que define tudo, não importa se nada mudou. Você vê, é a mesma coisa, é um homem decidindo que é uma mulher decidindo que é um homem. Isso é inútil. O mundo reformado diz que não acredita nisso, mas é óbvio que acredita hoje, porque diz a mesma coisa, que alguém pode ser totalmente diferente do que a Bíblia descreve ser alguém em Cristo, e ainda assim ele é, porque ele diz. Então, Efésios 2, 13, 14, como a gente viu, diz: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Cristo é a nossa paz. O resultado do domínio desse ponto de vista no mundo evangélico nos últimos 200 anos é o surgimento de uma quantidade em milhares de cristãos professos que tomaram decisões e estão seguindo Cristo, mas eles amam outras coisas muito mais do que Cristo. Como eu disse, Judas seguiu Cristo. Ninguém pode dizer: mas ele não está seguindo. Ele está seguindo. Eu estou vendo por todo lugar onde eu vejo Cristo, eu vejo ele está seguindo, mas ele sempre amou mais o dinheiro do que Cristo. Então essas pessoas se uniram a igrejas, mas elas não têm uma nova alegria em Deus. A grande boa notícia para ela não é o evangelho da glória, da graça de Cristo. Isso não é uma boa notícia para ela de grande alegria, ela nem tem alegria. Isso não é
paz na terra aos homens em quem Deus exerce a sua graça, como o anjo falou, porque ela nem tem paz. Isso não é nunca mais estará em trevas, porque ela vive em trevas. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que estavam longe foram aproximados mediante o sangue, pois Ele é a nossa paz. O esforço desse ponto de vista dominante no evangelicalismo para definir a fé salvadora como simplesmente uma decisão que alguém toma é tão fútil quanto a ideologia de gênero. É tão fútil quanto simplesmente você dizer, se alguém se declara e tem a sua identidade como mulher, então ele é. E se uma mulher diz que é um homem, então ela é. E se um homem diz que é um cachorro, então ele é. Para definir a fé salvadora, para além de sentimentos, de afeições que fluem de um novo coração, é a mesma coisa. Portanto, eu comecei falando sobre aquilo e depois falei que não tinha nada a ver, não tinha, não é? Sobre o que eu ia falar, mas você vê, é a mesma coisa. Definir a fé salvadora para além de sentimentos verdadeiros, de prazer dependente de Deus e não independente, grata confiança, fervorosa admiração, prazer submisso, descanso contente, emocionado entesouramento de tudo que é bom, ansiosa reverência, temor, sincera adoração, profundo descanso, verdadeira paz. É fútil. Diga que alguém assim está salvo e você está sendo tão fútil quanto alguém que diz que um homem é uma mulher porque a pessoa diz que é. Está sendo tão fútil quanto alguém que diz que uma mulher é um homem porque ela se identifica assim. E aí porque o governo capitaneado pela ONU do país deu a ela uma carteira com o nome de homem. Agora ela é um homem. Ela disse que é um homem, tem uma carteira de homem. É um homem. Isso é tão absurdo quanto alguém sem essas afeições, alguém falar que essa pessoa realmente está em Cristo. Você não pode despir todos esses adjetivos e alguém ainda está em Cristo. Você não pode separar alguém da luz e continuar ele unido a Cristo. Você não pode separar alguém de deleite em Deus e ele continue unido a Cristo. Você não pode separar alguém da paz que Cristo é e ele continuar unido a Cristo. Feliz, grato, fervoroso, satisfeito, contente, emocionado, ansiosa reverência, sincera e profunda alegria, é o que a fé salvadora é. O homem sente isso porque esse Deus é o seu verdadeiro Deus. O evangelho da glória de Cristo é o seu verdadeiro evangelho. Então a sua alegria, que antes eram o homem amou as trevas, agora flui do fato dele amar a luz, a sua alegria, o seu gozo, o que você deixou, quando você tira todas essas afeições, tire todas essas afeições, e você deixou alguém que pode ser o diabo. O diabo pode fazer todas as outras coisas sem essas afeições, pode conhecer a Bíblia, pode fazer o que Judas fez, pode estar sentado aqui nesta noite, pode ter cantado os hinos. Na metade do livro de Marcos, os seres que mais se ajoelham e falam que ele é o Filho Santo de Deus são os demônios. Mas eles não adoram, não é verdade? Porque não há afeições correspondentes em seu coração. Então, como é incrível, não é? Nós acharmos absurdo uma mulher falar que é um homem falar que é uma mulher, e acharmos ridículo organizações como a ONU irem contra toda a lógica, e governos, mas é muito fácil a igreja fazer a mesma coisa.
Cristianismo sem poder, cristianismo sem a obra sobrenatural do Espírito Santo, cristianismo sem as afeições do Espírito. Como eu disse aqui uma vez pregando sobre as afeições do Espírito, citando Jonathan Edwards, as afeições que a Bíblia diz, todas essas afeições, amor, gozo, paz, alegria, não tem nada a ver com o nosso corpo, não tem nada a ver com a nossa biologia, com nossos hormônios, com a nossa química, não tem nada a ver com corpo nenhum. Essa é a alegria de Deus, o gozo de Deus, a paz de Deus. E Deus não tem um corpo, Deus não tem um corpo, Deus não tem uma biologia, Deus não tem uma bioquímica, Deus é imaterial. Nós estamos falando de coisas espirituais. É fútil falar sobre físico, sobre química, porque então Deus não poderia ter esse amor, porque Deus não tem química nenhuma, Deus não tem nenhuma biologia, Deus não tem nenhum corpo. Nós estamos falando, quando Jesus diz assim, é aquele amor, que o meu amor esteja neles, aquele amor que tu tinhas por mim antes que o mundo existisse. Não existia mundo, não existia química, não existia física, não existia nada, mas existia o amor do Pai pelo Filho. O Espírito Santo, que é o Espírito desse amor, vem habitar nos novos corações. Não tem nada a ver com a biologia nossa, nem com o tipo de corpo que um anjo tem. Os demônios não amam a Deus, não é porque o tipo de corpo, que eles têm um corpo não como o nosso, eles não são como Deus, o tipo de corpo deles não funciona direito, não é por isso que Satanás caiu e ele é o que ele é porque espiritualmente ele está morto, e os outros anjos estão vivos. Não tem nada a ver com o corpo deles. Conversão é um milagre, então. Uma das razões pelas quais esse ponto de vista tem tanta influência sobre a igreja no Ocidente é a crença de que no momento da conversão, o homem e não Deus é decisivo. E se o homem é decisivo, é essa desgraça aí. Ele pode dizer coisas. O homem pode, o demônio também pode. Ele pode se levantar daí do banco e vir aqui na frente, mas ele não pode se deleitar em Deus, se alegrar em Deus, ter paz em Deus, Deus ser o seu tesouro, Deus ser a sua grande alegria. Ele não pode. Você vê, é por isso que nós começamos o culto hoje em João 15, 16, Jesus diz assim, não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. Mas eu não fiz só isso, eu designei que vocês dessem muito fruto, sabe, todo aquele fruto do Espírito, eu designei vocês, que vocês dessem muito fruto, que o fruto de vocês fosse para a vida eterna, nunca morresse. E visto que a visão diz que temos controle sobre as decisões da nossa vontade, mas não temos controle sobre afeições, então nós tiramos as afeições. Então falamos, essa pessoa disse que ela é uma coisa, ela só tem controle sobre isso, mas ela não tem controle sobre as afeições, vamos tirar isso de lado. Se ela diz que é uma coisa, ela é. É como nós falarmos assim, essa pessoa que não tem controle sobre a biologia dela, ela não tem, como é que ela vai fazer para mudar a biologia dela? Ela não pode, mas ela pode dizer que é uma mulher, esse homem pode dizer que é uma mulher, então se ele diz, ele é. É o que ele pode fazer, gente. Vamos combinar, ele não pode mais do que isso. É verdade. É por isso que um homem nunca pode ser uma mulher, a mulher nunca pode ser um homem. E nem alguém morto pode decidir viver. Nem alguém que ama as trevas pode decidir amar a Deus. É por isso que Jesus disse, não foi vocês que me escolheram. Então por isso, significaria que no momento da conversão, um milagre deve acontecer para despertar, não só ter o maquinário necessário para essas afeições, mas como produzir essas afeições. Quando nós somos regenerados, nós não tornamos uma máquina autossuficiente, não, nós só nos tornamos de novo a máquina certa, o coração certo, a mente certa. Mas essas coisas certas não são nada ainda. É como o aparelho que está certo, mas não está na tomada elétrica, não está ligado, não funciona do mesmo jeito. Não, mas não tem nenhum defeito, não tem, mas não tem corrente elétrica, faltou luz, não tem luz nesse lugar. Todos esses aparelhos são ótimos, não tem nenhum defeito neles. Deus teve que fazer muito mais do que fazer de nós essas novas criaturas, essas coisas que agora poderiam funcionar de maneira adequada para o seu Criador. Deus então veio habitar em nós, Ele é a vida disso.
Por isso que o fruto é do Espírito e não o nosso. Porque apesar dele ter nos dado um novo coração, a vida nesse coração é Deus. O poder nesse coração é Deus. O poder nessa nova mente é Deus. Porque senão isso ainda seria uma máquina perfeita, restaurada, nova e inútil. Mas então ele veio morar. O Deus que opera o milagre teria um controle final se o que a Bíblia diz é verdade, e é o que acontece. E é isso que as pessoas não gostam. Então nós temos que inventar uma salvação que não é salvação, como temos que ver a ONU inventando gêneros que não existem, 70 gêneros, e contando. Cada um vai poder inventar um, não é? Então a Bíblia diz repetidamente o que realmente acontece na conversão. Não há nada, da mesma maneira que não há nenhuma dúvida na mente de nenhum ser humano do que a biologia diz sobre ser um homem e uma mulher, e tudo mais é só o ser humano tentando esconder a sua escuridão, indo contra toda a lógica, é que as pessoas transformam algo distante do que é a salvação em salvação. A Bíblia diz repetidamente o que realmente acontece na conversão. Uma nova natureza é criada, com uma nova confiança agradecida em Deus, uma nova admiração fervorosa, uma nova submissão satisfeita, um novo descanso satisfeito, um novo entusiasmo, uma nova alegria, uma nova reverência, uma nova sincera adoração, uma nova paz, tudo verdadeiro, um novo Deus, aonde nosso coração está, um Deus que é o nosso tesouro. E onde nosso tesouro está? O nosso coração está, e todas as boas notícias ligadas àquilo que nos faz mais felizes, o Evangelho. Ou seja, finalmente, esse homem está vivo. Às vezes é chamado de nova criação. Efésios 2:10 diz assim: somos feituras suas, criado em Jesus Cristo. Ou em 2 Coríntios 5,17 diz: se alguém está em Cristo, é uma nova criação. O velho já passou, e eis que o novo chegou. Lindo, não é? Às vezes é chamado de um novo nascimento. É algo tão radical, é uma mudança tão miraculosa, que precisa de várias metáforas diferentes. Então diz assim: em verdade vos digo, que se alguém não nascer de novo, não vê o reino de Deus. O vento sopra onde quer, e você ouve o seu som, mas não sabe de onde vem ou para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. João 3, 7 a 8. Às vezes a Bíblia se refere a isso não a uma ressurreição, ou a um nascimento, ou uma criação. Às vezes a Bíblia se refere a isso a um chamado divino, como está em 1 Coríntios 1, 23 e 24. Nós pregamos Cristo crucificado, uma pedra de tropeço para os judeus, em vez de ser uma boa notícia, e uma loucura para os gentios, em vez de ser uma boa notícia, porque eles têm outro Deus. Mas para aqueles que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo, o poder de Deus, a sabedoria de Deus. Tu vê? Tudo de Deus. Mas às vezes é chamado, não de o chamado de Deus que define, mas é ser escolhido para fora do mundo. João 15:19 diz assim: se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria, como se fosse dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Às vezes a Bíblia chama essa nova criação, o novo nascimento, esse novo homem, ela chama o novo nome, o novo homem, como sendo chamado da morte da velha natureza para uma nova vida de santidade. Diz assim em Romanos 6:4: nosso antigo eu foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse reduzido a nada, de modo que não mais fôssemos escravizados ao pecado. Como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, nós também podemos andar em novidade de vida. 6: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Deus cria uma nova vida, não é?
O que quer que você chame esse momento de conversão, você vê, é uma coisa decisiva e tão grande como quando Deus criou um mundo, uma nova criação de Deus. É chamado de um novo nascimento pelo vento do Espírito Santo. É chamado do poderoso chamado de Deus para fora do túmulo espiritual em que todo homem está. É chamado de uma escolha divina das trevas para a sua maravilhosa luz. É chamado de uma união divina entre nós e Cristo, que morre e ressuscita para que andemos em novidade de vida, seja qual for o momento da conversão. Ela é o dom de uma nova natureza, é o dom de uma nova alegria, é o dom de você ter um novo e finalmente verdadeiro Deus, é o dom de, através disso, você ouvir sobre isso com grande alegria. Uma boa notícia, porque o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque vocês estão debaixo da lei e não debaixo da graça, como diz Romanos 6,14. Se Deus esperasse que nós trouxéssemos isso pelo nosso chamado livre-arbítrio, ou pelas nossas decisões, isso nunca aconteceria. Os pecadores não criam uma nova vida, os pecadores não decidem nascer, os pecadores não se chamam do túmulo para fora, os pecadores não se escolhem do mundo para fora do mundo, os pecadores não forjam uma união com Cristo para que a sua morte e a sua vida sejam deles. Essa é uma obra de Deus nos trazendo para ser uma nova pessoa, tanto quanto foi uma obra de Deus fazer de você um homem ou uma mulher. A decisão de um homem que ele é uma mulher, um governo que dá a ele uma identidade, não mudou nada, não mudou quem ele é. Você pode achar então a identidade de gênero essa coisa grotesca da nossa cultura, mas você vê, a igreja pode repetir isso, inventar que as declarações de alguém contra toda a realidade ainda é verdade, só porque a pessoa declarou, ou porque o pastor declarou sobre ela, ou por alguém que ele ama, ou por alguém que é o filho dele, ou é o pai dele, ou é o avô dele, e ele gosta muito dessa pessoa, então ele vai fazer uma declaração contra toda a realidade. Da mesma maneira que se Josemar, para salvar um filho, declara algo que não tem nada a ver com o que Deus declarou sobre aquele filho, seria a mesma coisa que o Josemar apoiar alguém que diz ser homem, que diz ser mulher, e isso vai continuar sendo o quê? Um homem que diz ser mulher. Não muda nada. O meu ponto é que a distinção mais básica e essencial entre a nova pessoa, essa nova natureza e o mundo, todo mundo fora de Cristo, não são suas decisões. Judas tomou a decisão de sair de casa e seguir a Cristo durante 3 anos, até morrer desesperado. Não são novas ações, nem novas doutrinas, todos esses traços necessários da nossa nova natureza. Nós seguimos Cristo, nós amamos a palavra, não é, de verdade, não só a conhecemos. Essas coisas pertencem a nós, mas o básico, o essencial é essa alegria em nossos novos corações, para algo que agora é a fonte da nossa felicidade, que foi outras coisas eram o nosso Deus, mas agora o único Deus verdadeiro é o nosso Deus, fonte de prazer, confiança, paz, alegria e descanso, Deus. Através de boas notícias sobre Ele, que não seriam boas se eu não tivesse esse coração para ver a beleza dele, que Ele me deu. Deus dá mais alegria, é o que o Salmo falou, para nós encerrarmos. Nós lemos só alguns versículos do Salmo 4 que diz: há muitos que dizem, quem nos mostrará coisas boas? Só tinha acontecido coisas horríveis na vida de Davi. Agora ele estava com aqueles homens lá na caverna, todo mundo desanimado, e muitas pessoas dizendo, quem vai mostrar coisas boas a ele? Davi, como é que ele pode ter alegria? Como é que ele pode ter alguma coisa? E Davi diz, erga a luz da tua face sobre nós, ó Senhor. Tu, nessa caverna, está colocando mais alegria no meu coração
do que quando o grão e o vinho são abundantes. Este é um salmo de Davi, não é? O salmo diz mas quem são as outras pessoas que ele está dizendo para aqueles que estão com ele, que estão dizendo que não haverá nada de bom para eles, nenhuma alegria? Quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. E Davi diz: tu colocaste mais alegria no meu coração do que quando o grão e o vinho são abundantes. Quem são eles? Anteriormente no Salmo, no verso 2 e 3, nós lemos assim sobre eles: ó homem, até quando minha honra será transformada em vergonha? Quanto tempo você vai amar palavras vãs e buscar mentiras, e não a mim? Mas saiba que o Senhor separou o piedoso para si mesmo. O Senhor ouve quando eu clamo por ele, Davi diz. Então, há Davi de um lado e há aqueles que amam palavras vãs e que buscam essas coisas em algo que não é Deus. Estes não são piedosos, não têm a percepção de viverem diante de Deus e então se deleitarem em viver para a glória de Deus. Eles não são amantes de Deus, eles não amam a aliança de Deus, eles são o mundo. Pois o Senhor separou os piedosos para si, e aqueles que amam palavras vãs e buscam mentiras não estão incluídos. Você vê o que o Salmo está fazendo? No entanto, eles muitas vezes prosperam, e certamente fazem, como está no verso 7, seu grão e seu vinho são abundantes. Eles tinham muito grão e muito vinho, mas eles não amavam a Deus. Eles estavam felizes porque grão, vinho, dinheiro era o seu Deus. E seu grão e seu vinho eram abundantes. Então, quanto o grão e o vinho eram abundantes, eles tinham alegria. Se o vinho e o grão não fossem abundantes, não seria. O vinho é feito de uvas e não de grãos. Portanto, essa é uma referência tanto a uma colheita abundante de comida e uma colheita abundante para fornecer vinho fresco continuamente. Estes são os dons que Deus deu como bênçãos de Isaac sobre Jacó. Diz assim em Gênesis 27 e 28, que Deus te deu o orvalho do céu. É como Isaac está abençoando Jacó. Que Deus te dê o orvalho do céu e da gordura da terra, e abundância de grão e de vinho. Então, esses bons dons de Deus destinam-se a despertar gratidão e alegria por causa da generosidade e beleza infinita de Deus, na doçura refrescante de Deus. Quando o grão e o vinho despertam em mim gratidão e uma visão exaltada e maravilhosa e grata de Deus, então o grão e o vinho foi usado como Deus usou ele para ser. Mas quando Davi olha para o mundo incrédulo, desfrutando da generosidade de Deus, ele vê que a própria generosidade de Deus é o Deus daquelas pessoas, o grão e o vinho. E ele diz, quando ele viu as pessoas tendo tudo que é o Deus delas, vinho, grão, Davi olhou, avaliou lá da caverna e disse assim: Deus, tu colocou mais alegria no meu coração do que essas pessoas com todo esse vinho e com todos esses grãos. Eu tenho mais alegria em ti do que eles têm naquilo. Você pensa no que Davi está dizendo. Ele está olhando para as pessoas que fazem do sexo um Deus. E Davi está olhando para essa vida das pessoas e dizendo: Deus, tu colocou mais alegria no meu coração do que o sexo é para essas pessoas. Deus, tu colocou mais alegria no meu coração do que o dinheiro é para aquelas pessoas. Tu colocou mais alegria no meu coração do que o poder é para aquelas pessoas. Você vê como é impossível você separar a exaltação, o deleite, o desfrute de Deus da alegria. Porque exaltar a Deus, ver Deus na face de Cristo, é exatamente poder dizer: Deus, tu colocou mais alegria no meu coração do que no grão e no vinho que aquelas pessoas têm. Mais alegria do que isso. Você vê o quanto essas pessoas têm alegria no dinheiro? Nós precisamos poder dizer isso para o mundo. Você vê quanta alegria que aquelas pessoas têm no dinheiro? Você vê quanta alegria que elas lá têm na saúde? Você vê quanta alegria que elas lá têm no sexo? Então,
Deus colocou muito mais alegria no meu coração do que isso, mas agora nós inventamos alguém dizer que não tem alegria em nada em Deus, e chamam isso de evangelho. Mais alegria do que o vinho generoso pode dar, mais do que a prosperidade que os grãos podem dar. Isso é mais alegria do que ter todas as necessidades básicas satisfeitas que os grãos e o dinheiro podia dar, e toda a alegria que o vinho, que a embriaguez, que a festa poderia dar. Davi diz: eu tenho mais alegria aqui na caverna. Como eles podem dizer como Deus vai mostrar a sua alegria para mim? Deus me dá a melhor alegria. E melhor como? Tanto o hebraico quanto o contexto, nós precisamos para entender o quanto que ele diz assim: Deus me dá mais, a alegria melhor. E não é diferente como o hebraico comunica isso do que como o português faz. Você tem que olhar o contexto. A Bíblia, por exemplo, usa a mesma palavra dizendo assim, em Gênesis 3:1, a serpente era mais astuta do que qualquer outra besta do campo. Mais astuta como? A astúcia da serpente é distinta das outras bestas. De que maneira? Em quantidade de astúcia, em frequência de astúcia, na sutileza da sua astúcia, na maldade da sua astúcia. Você vê, ela é mais astuta de todas as formas. É assim que no Salmo: puseste mais alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se lhes, daquelas pessoas, se multiplicaram deles o trigo e o vinho. Puseste alegria no meu coração mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho. E somos deixados aqui, não é? E olhando para essa alegria que Davi está dizendo, em quantidade, Deus, em fonte, em espécie, a minha alegria é maior em quantidade, em fonte, em espécie, do que aquela pessoa tem no dinheiro, do que aquela pessoa tem no sexo, do que aquela pessoa tem no poder, em ti. E assim nós somos jogados de volta aqui, não é? Você vê como essa alegria vem. Ele está na caverna, nada vai mudar naquela noite, naqueles dias. Ele diz assim, ele só quer uma coisa: Senhor, levante a luz da tua face sobre nós. Assim no versículo 7 você tem a afirmação de Davi: porque quando nós temos tua face, nós temos tudo, porque tu puseste em nossos corações mais alegria do que eles podem ter no trigo e no muito vinho. Uma alegria superior em espécie, em fonte. A fonte da alegria deles é o dinheiro, a minha fonte de alegria és tu, é infinitamente superior. É superior em espécie, em fonte, em quantidade. Todo o vinho do mundo e todo o trigo do mundo, todos os grãos não são nada perto de ti, ó Deus infinito, de alegria infinita. E de um lado dessa afirmação você tem o quê? A esperança da luz da face de Deus. Ele está aqui, todo o trigo do mundo, todo o vinho do mundo, aqui a luz da face de Deus. Ele diz: eu tenho mais alegria do que o que eles têm na luz da tua face, ou na glória, na tua glória, na face de Cristo, como Paulo diria. Então eu pergunto, por que Davi reuniu isso dessa maneira, se ele não quisesse exatamente mostrar o grande contraste, a alegria que vem do grão do vinho com a alegria que vem da face de Deus? Ele está dizendo, é isso que é ser uma nova criatura. Quase todo mundo que viveu experimentou o prazer da comida e da bebida. Nós fazemos isso todos os dias. E algumas sociedades como a nossa têm uma abundância impressionante de comida e bebida. Nenhuma outra geração teve essa abundância de comida e variedades que nós temos. Nenhuma. Sabe, pessoas como Jesus nunca comeram açúcar como nós. Nós sabemos que alguns anos atrás os países faziam guerra por causa de cravo, canela. É ridículo. Eu odeio um doce com cravo e canela. E as pessoas fizeram guerras, invadiram países. Elas queriam cravo e canela. Você sabe o que o homem pode fazer pelos prazeres culinários, não é? E nós gostamos desses prazeres. Não são errados em si mesmos, de manhã, quando acordamos, de tarde, de noite. Mas Davi está afirmando que a outra alegria
infinitamente maior, que não está ligada a nada, nada nesse mundo, nenhuma comida, nenhuma bebida, nenhum trigo. Ela é tão grande com essas coisas como na caverna. É uma alegria que vem de estar na luz da face de Deus. Nós sabemos que só podemos estar lá em Cristo, isso é salvação. É uma alegria que vem da face de Deus. Agora diga para mim, você dizer que salvação, um homem está ali à luz da face de Deus, mas ele não tem nenhuma alegria, é a mesma coisa, é muito pior do que alguém dizer para um homem: olha, você está dizendo que é mulher, então tá bom, você é. É uma alegria nova que esse mundo nunca viu, sobrenatural, ela vence tudo. Ela faz o homem, já imagina um homem numa caverna, não tem nada. Ele diz: eu tenho mais alegria do que as pessoas que têm todo o trigo e vinho do mundo. E aí ele faz a declaração mais estupenda para encerrar o salmo. Está na caverna, está escuro, não tem comida, e tem milhares de pessoas perseguindo ele para matá-lo. Aí ele ora assim: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Eu estou em paz, eu vou dormir. Você vê a diferença? Ele diz: o Senhor separou o piedoso para si mesmo. O Senhor ouve quando eu clamo por ele. O Senhor ouve quando os piedosos oram. Mas o que os piedosos oram? Qual é a característica da oração dos piedosos? O que eles pedem? O que eles oram na caverna não é sobre: me tira da caverna, eu não posso ser feliz na caverna. Ele separou os piedosos para si, os piedosos oram assim: levante a luz da tua face sobre nós, ó Senhor, porque na tua face nós temos mais alegria do que quando eles têm muito vinho e muito trigo, porque é uma alegria diferente. Você vê uma alegria maior do que o mundo tem quando os seus grãos e vinhos são abundantes. Deixe Deus brilhar sobre nós a luz da tua face, na face de Cristo. Davi completaria, se ele soubesse o que nós sabemos. Então o que significa para nós quando a luz do rosto de Deus é levantada e brilha sobre nós? Porque isso nos enche de tanta alegria. Restaura-nos, ó Deus. A Bíblia diz várias vezes, a Bíblia fala várias vezes sobre o que é a luz da face de Deus brilhar sobre nós, que é o pedido, é a oração do verdadeiro piedoso. Isso amplia nossa lente para ver como essa frase é usada tantas vezes no Salmo, na Bíblia toda, mas no Salmo. No Salmo 80, verso 3 diz: restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer sobre nós a tua face, para que sejamos salvos. Você vê, se a face de Deus resplandece sobre alguém, essa pessoa é salva. O brilho da face de Deus atrai pecadores e os impede de tal maneira de se afastarem da beleza dele, que eles são salvos para todo sempre, capturados por essa beleza. Ou o Salmo 119, versículo 135, diz assim: faça resplandecer a tua face sobre o teu servo, e então ensina-me os teus estatutos. Ele está dizendo o seguinte: o brilho da face de Deus nos leva a amar a sua palavra. Se alguém tem a face de Deus, tem um amor no seu coração pela palavra de Deus. Ou o Salmo 44, verso 3, que diz assim: pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço os salvou, mas a tua destra e o teu braço e a luz da tua face, porque tu te agradaste deles. Não é maravilhoso isso? A face de Deus é o dom gratuito do seu deleite em nós, que traz vitória sobre todos os inimigos. É por isso que Paulo diz que o pecado não terá mais domínio sobre nós, por causa da face de Deus. É uma beleza tão estonteante, que destrói os nossos inimigos. É o que ele está dizendo: não foi pela espada que conquistaram a terra, nem pela força do braço que alcançaram a vitória, mas pela tua mão direita, pelo teu braço e pela luz da tua face, por causa do teu amor
para com eles. Quando contemplamos a tua face, o teu amor vem sobre nós, todos os nossos inimigos são vencidos. O Salmo 31:16 diz: faça a tua face brilhar sobre o teu servo, salva-me com o teu amor inabalável. Então, o que é a face de Deus brilhar sobre nós? É mais uma coisa, é a percepção de que Deus nos ama com amor inabalável. Não ficamos abalados na caverna escura, nós temos esse amor, é por isso que isso traz mais alegria do que... Ou o Salmo 67, 1 e 2, que diz: que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer a sua face sobre nós, para que o seu caminho seja conhecido na terra, e o seu poder salvador entre as nações. Ou seja, o brilho da face de Deus sobre nós é o brilho da sua graça, que traz bênção, não só para nós, mas nós somos tão cheios de um gozo em Cristo, como Paulo, que isso abençoa as nações, porque elas percebem, os homens, que há uma alegria, um deleite em nós, que não é conhecido no mundo. Então isso é um pouco do que significa. Nós podemos continuar, quando a luz do Senhor, a luz da face dele brilha sobre nós, como Davi está orando, e essa é a oração do piedoso. Sua obra salvadora em nós supera a nossa cegueira, subjuga nossa rebelião, nos faz retornar para Deus e ficar maravilhados para sempre lá, como está no Salmo 80, verso 3. A luz da sua face abre os nossos olhos para as maravilhas do significado da palavra de Deus, como está no Salmo 119, 135. A luz da face de Deus é a expressão do deleite de Deus em nós e a vitória por causa do deleite dele em nós de todos os nossos inimigos, como está no Salmo 44, 3. E o brilho da face do seu amor inabalável sobre nós faz a bênção e a alegria e o deleite que está sobre nós transbordar, paz, alegria, gozo, como está no Salmo 67, 1 e 2. Se essas são as bênçãos objetivas de você estar à luz da face de Deus, não diga que alguém está à luz da face de Deus se essas bênçãos não existem. É óbvio que o salmista considera que a luz da face de Deus é um lugar emocionante de se estar, tão emocionante que ele diz aqui na caverna: Deus, tudo que nós precisamos é mais da luz da tua face, e a tua alegria em nós é muito maior, a luz da tua face, do que quando os homens têm todo o vinho e todo o trigo do mundo. Ele está dizendo: mais do que os ímpios têm prazer em comida, mais do que os ímpios têm prazer em bebida, mais do que os ímpios têm prazer em sexo, mais do que os ímpios têm prazer em poder, mais do que os ímpios têm prazer em posições, nós temos alegria, deleite, prazer, paz em ti, na luz da tua face. Então, o que acontece com homens que estão à luz da face de Deus, como Davi na caverna, homens que têm um novo coração? Acontece o que está em Jó 33, 26. É engraçado você achar esse verso em Jó. Diz assim: ele ora a Deus e recebe o seu favor. Você viu o que um piedoso pede? Vê a face de Deus, e quando vê, dá gritos de alegria. Não é maravilhoso? Não é a mesma coisa que Davi está dizendo na caverna? Mostra-nos a tua face e nós vamos ter a maior alegria do mundo, sempre. Jó diz, e aí Davi ora: mostre-nos a tua face. Jó já está falando exatamente sobre a oração do piedoso e o resultado. Ele ora a Deus e recebe o seu favor. Vê a face de Deus e dá gritos de alegria. Jó 33, 26. Ou o Salmo 16, 11. Na tua presença. Aqui foi traduzido assim: mas é na luz da tua face, porque isso é estar na presença de Deus, está diante da sua face. E algumas versões às vezes traduz assim: na luz da tua face há plenitude de alegria e abundâncias de alegria perpetuamente. Ou então o Salmo 17, 15: eu verei a sua face em retidão quando acordar, e ficarei satisfeito com a tua face para sempre. Verei a tua face quando despertar, e ficarei satisfeito ao ver a tua semelhança. Então você viu um grito de alegria, plenitude de alegria, satisfação pela manhã, porque a luz da face de Deus se levantou sobre nós. E em todos esses três textos, nossa alegria está no próprio Deus, e não nos vinhos e nos grãos, e nem em qualquer coisa
que o homem pode se alegrar. Nós vemos a face de Deus e gritamos de alegria. Jó 33, 26. Ele ora a Deus, recebe o seu favor, vê a face de Deus e dá gritos de alegria ante a face de Deus. O clamor não é principalmente pela alegria do grão e do vinho, ou qualquer coisa criada. Você vê, o clamor do piedoso é pela face de Deus. Esse é o que o coração salvo sente: deleite, alegria, gozo, paz em Deus. Você pode dizer para alguém que não tem nada disso, como a ONU diz para um homem que diz que é mulher, mas é inútil. Tanto quanto a ONU não pode fazer de um homem uma mulher, você não pode fazer um homem se deleitar em Deus, nem ter exatamente o que é definido como salvação, que é isso. A luz de Deus é a única coisa que supera a nossa cegueira. E o que um homem é fora de Cristo é exatamente isso. Deus deste mundo cegou a mente dos incrédulos para impedi-los de ver a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas Deus, que disse que da luz resplandecesse as trevas, brilhou em nossos corações para dar a luz do conhecimento da glória dele na face de Cristo. 2 Coríntios 4, 4 e 6. Salvação é a definição. Não há nada confuso na Bíblia, nada difícil, como não há nada confuso na biologia do que é um homem e uma mulher. Sobre gêneros, não há confusão, a não ser aquela que as pessoas fingem existir, porque elas simplesmente não podem criar com suas palavras que supostamente elas queriam. Então a distinção mais básica e essencial entre um cristão e não cristão é essa. Ninguém pode superar isso a não ser Deus. O que alguém diz não tem nenhuma importância. Quando a igreja diz que um homem sem essas coisas é salvo, a igreja se transformou na ONU, dizendo para um homem que diz que é mulher, você é mulher, ou uma mulher que diz que é um homem, você é um homem. Aquela pessoa vai para casa sendo o que ela sempre foi. E a ONU é esse organismo horrível que finge existir para a paz do mundo. Não é o lugar da igreja, não é o nosso lugar. Nós pregamos o Evangelho da glória de Cristo. Nós confiamos naquilo que Deus pode fazer. Então a distinção básica é essa. Você vê, você começa a ver uma nova beleza espiritual. O teu coração tem olhos agora. Você tem um novo gosto espiritual. A boca do teu coração experimenta a Deus e acha delicioso. Você tem um novo toque espiritual. A mão do seu coração toca em Deus, e esse é o toque que te dá toda a paz e alegria no mundo. Você tem uma nova fragrância espiritual. O nariz do seu coração sente o perfume de Cristo. Para os outros, Paulo diz, é perfume de morte, mas para nós, de vida. Você tem um ouvido, o ouvido do seu coração. Você vê, o teu coração tem olhos, boca, mão, nariz, ouvido. O ouvido do seu coração ouve a voz de Deus, e o seu coração e o seu ser estremece. Uma nova alegria, por causa desse Deus verdadeiro. Prazeres da vida vão fluir deste novo coração, como prazeres escuros e corruptos fluíam daquele velho coração. Da abundância do coração flui o que ele é. Vai fluir alegria, uma mente que pensa novos e pensamentos maravilhosos sobre Deus, e a vontade resolve fazer e decide de acordo com aquilo que ela mais ama. E as mãos fazem aquilo que o coração mais quer. Assim é com o homem no pecado, e assim é com esses homens que são novas criaturas. É isso que define quem nós somos em 2019, no século I, 1000 anos antes, naquela caverna,
com Davi. Há muitos que dizem: quem nos mostrará muitas coisas boas no fim de 2019? Erga, ó Deus, a luz do teu rosto sobre nós. Tu colocaste mais alegria no meu coração do que quando o grão e o vinho abundam. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes descansar em segurança. Vamos ficar de pé. Deus nos deu um grande ano pela sua graça. Ele tem toda a eternidade para mostrar mais da sua beleza sobre nós.